mas está ótimo. Ora bem, então, muito boa tarde a todos os ouvintes e pedimos desculpa, de facto, porque este episódio do Museus em Diálogo era suposto ser transmitido em direto, mas um pequeníssimo detalhe técnico impediu-nos de nossa responsabilidade de Lisboa. E por isso pedimos desculpa, vai aparecer totalmente na mesma, mas em diferido. Muito bem-vindos a mais este episódio de Museus em Diálogo, e que é, no fundo, uma maneira de nós, os museus dos países de expressão oficial portuguesa, se encontrarem, trocarem impressões, contarem uns aos outros o que é que andam a fazer, e é com um gosto enorme, um prazer, uma honra muito grande ter comigo hoje uma convidada muito especial, a professora Rosária Ono, que é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e desde 2019, salvo erro, não é? Diretora do Museu Paulista, um dos maiores museus do Brasil, da mesma universidade, da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, Rosária, pela sua disponibilidade. Sei que é uma pessoa muito ocupada, mas por estes minutos, meia hora, 3/4 de hora, que nos dá para nos contar novidades de São Paulo, do Museu Paulista, da sua vida enquanto diretora, das atribulações da pandemia e outras, não é? Que o Brasil também não está muito bem neste momento, esperemos que melhore, mas muito obrigada pela sua participação. Eu aqui agradeço, boa tarde a todos, agradeço aí a Marta, ao Museu de História Natural de Lisboa, pelo convite, que muito me honra, né? Já de começo vou avisá-los que eu não sou uma especialista em museus, não sou, como a Marta mesmo já comentou, né? Eu sou professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? A minha especialidade é a área de tecnologia da arquitetura, e aí tem uma longa história até eu chegar a ser diretora do museu, mas para dizer que posso estar cometendo algumas... Não sabe. Alguns erros, alguns termos talvez não tão corretos de uso, porque eu não sou exatamente da área, né? Nós não somos, eu gosto de sempre dizer que nós não somos, ou pelo menos em relação a mim, eu gosto de dizer que eu não sou diretora, estou diretora, não é? Quer dizer, exatamente. Exatamente portanto, isso, estou diretora. Estamos diretoras, não é? Estamos diretoras. E nesse quadro e com as nossas experiências, com as nossas vivências, com as nossas redes, fazemos o melhor que conseguimos e, portanto, claro, não é nada. E, aliás, eu ia começar precisamente a nossa conversa por aí, Rosária. Conte-nos lá como é que chega, não é? Também não chega de repente a diretora, porque foi vice-diretora do Museu Paulista. Conte-nos lá como é que foi a sua entrada para o museu. Ok, o Museu Paulista, né, na verdade, o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, ele é composto de 2 museus, né, o que nós chamamos hoje de Museu do Ipiranga. Acabamos adotando o nome popular, todo mundo chama de Museu do Ipiranga, mas ele nunca foi oficialmente Museu do Ipiranga, né? Nós adotamos recentemente, oficialmente, o nome de Museu do Ipiranga, é um dos edifícios museu que nós temos, e o segundo museu, que é o Museu Republicano de Itu, né? Ele chama Museu Republicano Convenção de Itu. Que são museus que representam duas datas ou épocas importantes do Brasil, que é a República e a Independência, né? Elas estão sob a guarda do Museu Paulista, que fica também dentro da Universidade de São Paulo, e eu sou professora docente da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A minha área de atuação raiz, né? Eu trabalho muito na minha pesquisa na área de segurança contra incêndios, é super específica, de edificações, né? Mas eu fui expandindo esse trabalho de segurança em edifícios e cheguei à segurança em museus. Né? Então, eu tenho um livro lançado pelo Instituto Brasileiro de Museus, que é um órgão do Ministério do Turismo hoje, ligada à Secretaria de Cultura
do governo federal e que me encomendou um livro chamado Segurança em Museus, que nós tivemos uma época, uns 10 anos atrás, de uma espécie de um surto de furtos e roubos muito tristes, né? No Brasil, continuamos tendo pequenos furtos e roubos, e essa questão foi muito forte, teve um impacto muito grande aqui no Brasil, e eu comecei a pesquisar essa questão, né? Porque eu já mexia com segurança contra incêndio, que é um aspecto, né? Mas a gente tem uma questão de segurança como um todo, do museu de uso, segurança patrimonial, né? A preservação dos acervos. Eu tive que entender tudo isso para começar a pesquar e trabalhar nessa questão de como os museus operam, né? Ficou com uma visão até mais, quer dizer, porque é impossível ser particularizar, quer dizer, num estudo, é preciso ter uma visão holística do museu, não é? Sim, de todas as suas dimensões, públicos, reservas, técnicas, acervos, tem que ser, senão não se consegue, portanto, nesse aspecto... E lá pelo ano 2000 eu tive uma oportunidade de ter uma espécie de uma bolsa, participar de um workshop aqui latino-americano, que era uma associação da Getty, sim, do Getty Foundation, Getty Institute, e dos Estados Unidos, com uma fundação que chama Fundação Vita aqui no Brasil. Não sei se vocês muito também, bem. né? Não, sim. E foi uma fundação bastante importante, que infelizmente não existe mais aqui no Brasil, mas que estimulava muito essas atividades de qualificação profissional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? E passei então a ajudar vários museus, conhecer vários museus e começar a dar então um pouco de apoio, né? Principalmente aos museus públicos que estavam muito desequipados em relação às informações, né, de segurança e do acervo e gestão de museus como um todo, né? Isso foi a minha entrada para essa área, né, de museus, né? Então, eu tenho muito esse lado mais técnico, né? Em paralelo, eu desenvolvi minha carreira docente e também quando a nossa carreira universitária exige aí sempre uma ascensão, né, com requisitos cada vez maiores de administração, de gestão, né? Então, com isso também eu fui adquirindo algumas experiências que me levou a associar então essa questão de conhecer um pouco de museu, saber de administração, né? E aí veio o convite, então, da gestão anterior, esta que eu estou agora, né, da diretora Solange Ferraz de Lima, de me associar a ela para fazer, então, a parte da gestão do museu, né? Então, eu fui vice-diretora. Isso foi quando, Rosária? Isso foi quando? Ela me convidou em 2016, o período dela foi de 16 a 2020, né? 20, isso. Então, só que o mandato estava descasado, eu, no fundo, fiquei um ano, fiquei de 19 a 20, né, conhecendo um pouco o museu. Eu acompanhei antes também, mas efetivamente assumi em março de 2019, fiquei até maio de 20, né? E nesse período, já quando eu cheguei lá, a diretora e algumas pessoas, já os docentes, falaram: ai, Rosário, a gente queria que você também pensasse na possibilidade de você passar a ser... a se candidatar, né, porque no caso aqui é eleição, né, a gente precisa, é uma eleição, né, interna ao museu, à universidade, né. Então, com isso, convidei o professor Amâncio Nunes Oliveira, que é meu vice-diretor, que é de uma outra unidade da universidade, ele é do Instituto de Relações Internacionais, né? Um outro colega em comum nos apresentou, conversei com ele, e a gente montamos uma chapa e propusemos, então, uma política, né? Fizemos uma proposta, né? Uma proposta, uma candidatura, no fundo, não é? Uma candidatura... Sim, uma candidatura, né? Então tivemos debates e tudo, apresentamos uma proposta de gestão para os próximos 4 anos. Então esta dupla, eu e professora Mansos, estaremos agora, assumimos em julho de 20, ficaremos até junho de 24. 24. Né? Se tudo correr bem, se eu aguentar, ficaremos até julho de 24. Aguenta de certeza, ainda por cima, numa fase tão entusiasmante, não é? Para o que já vamos falar, não é? Uma fase tão entusiasmante, tão estimulante, não é? Quer do ponto de vista... muito desafiadora, muito intensa.
para o museu, não é? Sim. Para os portugueses, que sobretudo os que nos vão estar a ver, em princípio a maior parte, também haverá muitos brasileiros, mas para os portugueses sobretudo, dê-nos lá, faça-nos lá uma fotografia rápida do museu. Quando é que ele aparece? Em que contexto é que ele entra na universidade? Conte-nos lá um pouco da história, sobretudo do Museu Paulista, digamos assim, o Museu do Ipiranga. Sim, o Museu do Ipiranga. Então, o Museu do Ipiranga, para quem ainda não sabe, né, não conhece, ele foi construído exatamente no local onde foi proclamada a independência por Dom Pedro I, que nós chamamos aqui de Dom Pedro I, né? O Fico, não é? O Fico. Não, depois do Fico. O Fico foi antes. O Fico foi no Rio de Janeiro, quando Dom João ordenou que ele voltasse a Portugal. E ele não voltou. Aí ele falou, não, eu fico. Não, eu fico. Foi o dia do Fico, não vou voltar a Portugal. Então, essa foi a primeira, não sei se a primeira, mas uma dos atos já de rebeldia dele, né? Nesse sentido, né? E depois, então, ele estava ele foi resolver algum problema também, algum conflito em Santos, ele estava voltando, parece, de Santos, né? Que é a região litorânea, né, do estado de São Paulo, e no meio do caminho ele recebeu alguma mensagem, que também o exaltou muito, e no final ele resolveu, ele falou, não dá mais, vamos proclamar a independência, né? E foi naquele local. E nesse exatamente, que dizem que é o local, né? A gente não sabe exatamente, né? Porque isso foi em 1822, né? Claro. Nessa colina do Ipiranga, chamada Colina do Ipiranga, que então houve um movimento para a construção de um memorial. Um monumento, né? Então, o edifício foi concebido, isso ainda na época do Império, o Dom Pedro II estava no Império, meados de 1850, né? Isso ocorreu, e houve todo um movimento para arrecadar, inclusive, fundos para essa construção, claro, né? Claro. O Dom Pedro II, inclusive, depois encomendou a famosa, não sei se famosa para nós brasileiros, o quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, né? Que está lá no museu, tudo nessa época veio correndo. O edifício, então, ele foi concebido no Império, no entanto, ele foi entregue na República, porque foi em 1890, né? A República foi proclamada um ano antes, em 1889. E aí ele foi entregue como edifício em 1890, a República recebeu aquilo e falou, e agora, o que nós fazemos? O que é que a gente faz? Exato, o que é que nós fazemos a isto? Ele já tinha... nessa altura já tinha a configuração, a monumentalidade, o tamanho, o volume que tem hoje? Já? Sim, ele foi entregue como estava até há pouco tempo, agora está em obras, né? Mas sim, claro. Ele foi entregue, estava intacto, de certa forma, o edifício em si, como ele existe hoje, em 2000. É uma monumentalidade, o neoclassicismo, o século XIX, tudo aquilo aquela coisa, glória não é? Da arquitetura em prol da memória. Assim mesmo, na verdade, sim, é muito bonito. O edifício é do Bezzi, que é um arquiteto italiano, né? Que nós tivemos um boom de imigração italiana naquele período, né? Então a influência italiana é muito grande na construção, na arquitetura, né? Brasileira, pelo menos em São Paulo. E só que ele não foi também construído inteiramente como no projeto, faltou um pedaço. Na verdade, ele era um U. Ele tinha o formato do U, ele acabou sendo o formato de um I. Porque as duas alas que seriam sobressalentes, né, fechando uma letra U, ele faltou dinheiro e não foi construído. Então, nós temos até uma maquete do arquiteto que projetou a obra, né? Essa maquete é um acervo nosso. Inclusive, vai voltar ao museu, vai ser exposto a maquete original do próprio Bezzi, que é o arquiteto, e essa maquete ela conta com essas duas alas, leste e oeste, que se sobressaem para frente da fachada, que o edifício construído não tem. Né? Okay. Bom, adiantando um pouquinho a história, então ele foi entregue dessa forma. E aí ficou a questão de o que vamos fazer com esse edifício, né? No fim, ele passou a ser museu, ele foi inaugurado como museu 5 anos depois, em 1895. Ele foi inaugurado, inclusive, como um museu de história natural.
Sim, com coleção de História Natural é que eles tinham... O que é que eles puseram lá de História Natural, a coleção? Ele começou com a coleção de Antropologia, não é? Antropologia. Era antropologia, não era? Sim, era uma coleção particular que foi doada Arqueologia. para constituir um básico Me desculpe, nesse ponto eu também não lembro os nomes, que eu não sei, não sou da área, como eu já disse, né? Não, claro. Mas sim, foi uma doação de Foi uma coleção doação particular. Isso faz-me ser, sim, eu acho que sim. E depois até isso é que justifica, em parte, pelo menos a entrada na USP, não é? Por ser coleções científicas, não tem nada a ver. Então, não. Mas a entrada na USP foi muito depois, na verdade. Anos 60, esse museu, ele foi, então, inaugurado como museu em 1895, o primeiro museu do Estado, né, de São Paulo, então o museu mais antigo. Ele era vinculado ao governo do Estado de São Paulo diretamente, né? E depois passou, sei lá, por algum órgão, mas dentro do guarda-chuva do Estado de São Paulo. E assim foi até 1960. 60, é isso. Isso, na década de 60 é que este museu foi incorporado, passou, né, a gestão da Universidade de São Paulo, né? Ao longo desse período todo também já se realizava pesquisas, o museu foi expandindo o seu acervo, né? Começou com a história natural, acho que as coleções que estavam na moda na época, né? No mundo todo, essas sim. coleções, né? E havia também alguma questão relacionada com a história do Brasil nessas coleções? Agora isso soa-me. Sim, então, e aí uma grande transformação, uma consolidação que o museu sofreu foi para as comemorações do centenário da independência, em 1922, né? Então, nesse período, se consolidou o que nós conhecemos como Museu do Ipiranga hoje, né? Em termos de Afonso Toné, Scragnoli Toné foi o diretor, ele era neto de um artista francês que veio ao Brasil na missão francesa de Dom João VI. E uma pessoa muito culta, né, conhecedora, né, de muitas áreas, e ele então concebeu então que a gente chama hoje de eixo monumental, onde se conta a história efetivamente desde a colonização, a história dos bandeirantes, claro que na versão visão deles, dos propaganda, não é? Uma certa propaganda também, e também uma certa propaganda do Estado Novo brasileiro, não é? Quer dizer, dessa época. Então, com essa... Sim, homenageando todos Mas são estas camadas que tornam os museus interessantes, não é? Quer dizer, eles próprios são espelho em cada momento das sociedades da própria sociedade que os criam, dominante, né? Que os criam e que os acarinham e não sei o quê. E, portanto, isso tudo faz parte da história e que me parece muito importante também valorizar, não é? Então, em 1922 é que aconteceu essa consolidação desse museu, né, com esse eixo monumental que nós chamamos, que é a entrada do museu, a escadaria. Então, tem lá duas grandes estátuas de bandeirantes, né, com a gente sabe que o bandeirante não era tudo aquilo, mas com aquele porte atlético, né, aquela coisa toda, né? E subindo, temos a estátua de Dom Pedro I, bem no meio assim, da escadaria, em cima. Linda, né? Toda monumental. E várias outras pinturas também, retratando todos os heróis, né? Da época da independência, aqueles políticos e as pessoas que influenciaram a política, principalmente com o olhar de São Paulo, né? E até chegar ao salão que nós chamamos de Salão Nobre, onde fica essa tela, que é a Independência-Morte do Pedro Américo, né? Que é uma tela enorme, e foi pintada na Itália. O Pedro Américo é um pintor brasileiro, mas que morava na Itália, então isso veio lá da Itália. Viajou, ele foi para uma feira internacional em Chicago, antes de também, né? Também para promover o Brasil no exterior, e depois ele foi instalado ali, e está até hoje. Ele não sai porque ele está colado à parede. É impossível sair. Aliás, como é que ele entrou? Foi enrolado e depois a moldura foi montada na própria... Pois. Sim. E é interessante que ele tem um sistema de ventilação atrás próprio,
né? Para a tela não ficar direto em contato com a parede. Com a parede, então, tem a todo umidade. Um cuidado. Mas isso também é muito mais tarde, não é? As preocupações com a conservação, isso tudo isso é bem mais tarde, ou não? Não, mas isso já veio, pelo que eu entendi, ele já foi colocado dessa forma, que ele ficou com uma tela permanente, né? Então ele é colado, efetivamente. Pois, assim, colado, a moldura sim. a gente não consegue tirar de lá. Então ele foi Tem que recentemente fazer a obra, restaurado. tem que fazer a obra à volta do quadro, não é? Quer dizer, com o quadro lá. É complicado, é um desafio, não é? É um desafio. É verdade. Bom, então, e depois USP? E depois a fase USP? Então, depois o museu foi crescendo com várias, na verdade, é um museu com várias áreas, né, de atuação, tanto que ao longo do tempo ele foi criando outros museus que foram saindo do Museu Paulista. Certo, então as coleções foram retiradas para criar outros museus. Na década de 1940, criou-se o Museu de Zoologia, com toda a coleção de zoologia História natural, foi retirada. Isso. Que é hoje um dos maiores museus de história natural do Brasil e até da América Latina. Tem uma coleção fabulosa. Da América Latina. Exatamente. Ele também fez essa mudança. Ele era do Estado, né? E foi para a universidade. Um pouquinho depois que o Museu Paulista passou para a universidade também, né? Então somos co-irmãos e somos vizinhos também. Ele fica bem do lado, foi construído um edifício. Pois é. Bem do lado, especificamente para o Museu de Zoologia. Então, criou-se o Museu de Zoologia. Tínhamos também uma coleção de iconografia, pinacoteca grande, que também gerou, um certo momento, um museu que chama Pinacoteca do Estado de São Paulo, isso. Né, que fica próximo à Estação da Luz, aqui na cidade de São Paulo. Sei qual e mais recentemente, na década de 1980, também foi desmembrado e criado, aí sim, dentro da universidade já, o MAE, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia, que também houve toda uma transferência dessa coleção de arqueologia e etnologia, né, para esse museu, que também, infelizmente, não tem uma infraestrutura boa, mas é uma coleção maravilhosa. Fabulosa. Também é uma das que eu quero aqui. Sim. Conhece? E também é uma dos que eu quero apanhar aqui nos museus em diálogo ainda, talvez em 2021, no início de 2021. Muito importante. A coleção ali é fabulosa. maravilhosa. Eu com esse trabalho de conhecer e analisar, fazer avaliação de reservas técnicas das áreas do museu, né, eu tive a chance de olhar muitas dessas coleções, e essa especificamente é maravilhosa. Fabulosa. Então, e isso foi na década de 80. Né? E justamente nessa época também houve uma revisão do que seria a missão do museu, o que o museu efetivamente contemplaria já com essas saídas de outras coleções. Claro, portanto, ele irradia, no fundo, o museu irradia em todas as direções, como acontece frequentemente noutras universidades, não é? Até algumas coleções universitárias vão depois alimentar museus até nacionais e municipais e locais, etc. Portanto, ele irradia em todas as direções e depois chega a uma altura que é preciso, qual é a nossa missão, qual é o caminho, qual é a direção, não é? E o que é que aconteceu nessa altura? O diretor da época, o professor Ulpiano Bezerra. Um dos meus heróis. Você conhece? Fantástico, gosto imenso dele. Oh, meu Deus. E os livros dele, aliás, vou pôr também, aproveite, Rosária, desculpe-me interromper, mas eu esqueci-me de dizer que todas as referências que nós acharmos pertinentes, quer sejam vídeos, quer sejam literatura, artigos, enfim, sites, blogs, o que for, nós vamos colocar debaixo, portanto, para além do vídeo, vejam também a descrição do vídeo, porque vai haver alguma informação complementar, porque nós aqui, agora nos minutos que temos, não podemos abordar tudo. Mas sim, o professor Ulpiano, oh meu Deus, o professor Ulpiano é uma fonte de inspiração desde sempre, para mim. Parte, inclusive, dos nossos professores docentes que estão no museu são orientandos dele, né? São filhos dele, de certa forma, né? Então, com isso, se determinou se deixou muito claro a questão da guarda do acervo e da coleção de acervos de história material, principalmente da cidade de São Paulo, né? Contando, então,
através da cultura material, entender Sim. a sociedade, entender as relações entre as pessoas e a cidade, inclusive, né? Então, toda essa visão, e a coleção foi direcionada, então, para essa questão, então, já tinha antes, mas isso foi aumentando, né, Sim, de certo, lá para certo, cá, certo. e o museu hoje ela tem uma coleção muito grande, voltada, então, essa questão da história da cultura material da metade do século XIX para a metade do século XX. Sim, Né? sim. Isso. Né? Então, essa é Fantástico. a principal coleção. E depois o museu, que enfim, que era um museu final do século XIX, como muito aconteceu, também foram ficando vetustos, não é? Quer dizer, era preciso adaptar, era preciso modernizar, Sim. era preciso planear para o futuro, tudo isso, adequar, modernizar. Uhum. E, portanto, recentemente houve um projeto que foi aprovado, não é? Imagino que tenha financiamento da Universidade de São Paulo, mas também do Governo, do Estado de São Paulo, etc. Conte-nos lá como é que aparece a necessidade de programar para o futuro o novo Museu Paulista. Sim. Então, o museu, então, esse edifício, como eu já contei, né? Ele é de 1890, portanto, é um edifício antigo para nós aqui no Brasil. Em todo lado, né? Exato. E ele sofreu, de certa forma, poucas adaptações ou alterações necessárias ao longo do tempo, né? Claro. Principalmente nos últimos 30 anos, né, se fala muito em acessibilidade, por exemplo. Né? Aquelas escadarias, aquilo é completamente impossível, inacessível, não é? Todas aquelas escadas. Como ele foi concebido como um edifício monumento, por exemplo, ele não tinha banheiros. Pois. Lavatórios, que foram depois adaptados num subsolo que foi escavado para receber, entendeu? Resolver esse problema. E ficou assim, improvisadamente. Porque era suposto as pessoas entrarem e saírem, isto é, não havia necessidade de permanecerem muito tempo, portanto, logo desde aí, que já percebi. Né? É engraçado então, isso tudo foi, as pessoas foram absorvendo, mas se contentando com uma situação que era precária. Precária, né? Claro. E aí, no subsolo também, a pessoa com deficiência não consegue descer as escadas e ir ao banheiro, que é lá embaixo, numa condição bem complicada, inclusive. Então, tudo isso levou, nós começamos a sofrer, na verdade, críticas, né? Claro. Pela falta de condições de acessibilidade, condições, inclusive, de manutenção, com esse edifício, ele ficou muito tempo, quer dizer, restauro, né? Restauro é uma ação bastante custosa, né? Caríssima, caríssimo. E a manutenção no dia a dia também. Então, como esse museu ele passou pelas mãos muito de estudiosos de outras áreas, que cuidam de acervo, se preocupam com pesquisa, mas não exatamente com a gestão do edifício, ele ficou muito tempo abandonado, diria assim, com pouca condição de atenção de manutenção, né? Claro, então chegou a um ponto em 2013 que assumiu a diretora, que é uma colega minha de FAO, da Faculdade de Arquitetura, colega minha inclusive de pesquisa, a professora Sheila Orstein, que é arquiteta, portanto ela tinha uma visão diferente do edifício em si, né? E chegou um momento que ela falou, não dá mais. Não é possível. Não é possível. Não é possível, temos que resolver os problemas. Começou a ter problemas de infiltração de água por falta de manutenção de chuvas, né? Toda vez que chovia era uma preocupação, nossa, meu Deus, o que vai acontecer? Vai entrar água por aqui, vai molhar não sei o quê, né? Então, e aí levou-se a uma condição que ela resolveu, né? Convocou todos os funcionários e falou, vamos fechar esse museu, não dá para continuarmos desse jeito. A responsabilidade minha é muito grande, se acontecer alguma coisa, né, com o acervo, com as pessoas, com os próprios funcionários e com os visitantes, né? E com certeza, claro. Então, ela avaliou o risco. Mas nessa altura já havia projeto, Rosária? Já havia projeto já havia um projeto? Existiam já, há cerca de 10 anos atrás, antes, um pouco disso, várias tentativas de atualização, modernização, porque essas demandas já eram de muito tempo. Claro. Né? No entanto, sempre com essa dificuldade financeira, de apoio da própria universidade, né? Porque é uma... Sabe que as universidades têm muita dificuldade em financiar património, coleções, museus, porque não recebem financiamento direto para isso, recebem financiamento para a pesquisa e para a educação. Exatamente, e, portanto, porque
priori não é a atividade fim da universidade. Mas paradoxalmente, então, não é sempre uma prioridade. Né? Não é nunca uma prioridade, mas paradoxalmente as universidades, não é só no Brasil, como em Portugal, noutros países, têm uma percentagem muito significativa do património cultural de um determinado país. E, portanto, há este paradoxo que tem sido complicado resolver, embora tenha havido cada vez mais sensibilização, quer da parte dos reitores, quer dos governos, e nós estamos numa situação, em geral, do património universitário bem melhor do que estávamos há 20 anos atrás, mas que estava numa situação bastante de abandono. Sim. Mas, portanto, cada vez mais há reitores que se interessam e que assumem a responsabilidade, porque, no fundo, quer dizer, como é que é possível, não é? Exato. E tentam... E aí, sim, foi um desafio, uma luta muito grande das últimas 2 gestões anteriores à minha, então da professora Sheila, depois a professora Solange, sim. Ferraz, a quem eu aproveito para mandar os meus cumprimentos, por quem tenho muita estima. Acho que sim, quer dizer, conhecemos-nos e correspondemos várias vezes. Ótimo, e portanto aproveito ela também. Continua conosco, sim, né? Agora livre da gestão. É isso, é ótimo, não é? Dessa parte, livre dessa parte. Mas então, e tem umas imagens para nos mostrar como é que vai ser o projeto, não é? Mostre-nos lá. Exato. Então, com isso, houve então um grande movimento, fechando o museu, né? Isso. Ela começou a aparecer como que o museu está fechado, né? E a sociedade despertou para essa preocupação. Né? É uma maneira de chamar a atenção, não é? Também chamar a atenção da comunidade e da sociedade envolvente para o problema da falta de condições, não é? Exatamente. Então faça-nos lá uma visita guiada sobre o que é que vai acontecer. Fechou exatamente em que ano? 2013, foi isso que disse? 2013. 2013. Esse museu... Isto é o Parque da Independência, não é? O chamado Parque da Independência. Aqui é a cobertura do museu, né? E aqui é o parque, é um eixo, né? Muito interessante. Quer dizer, o museu ele faz parte de uma paisagem urbanística muito particular, importante na cidade de São Paulo, que é esse eixo, né? Viário e também o parque que rodeia aqui. Atrás também nós temos um parque. Atrás também é um parque, exato. É uma floresta. Exato. Um bosque. Nós estamos a ver, para as pessoas que não conhecem, estamos a ver como se estivéssemos, acho que estamos num drone, eu acho que isto deve ser uma fotografia de drone, em cima do telhado do museu. Estamos em cima do telhado do museu. Exatamente, a vista de cima do museu para o parque, né? Para mostrar, aqui está o museu, né? E esse é o parque que nós vimos, essa parte é o eixo que nós vimos agora, né? Isso. E o museu está aqui. Também existe um bosque aqui atrás, né, muito denso, e aqui o parque com nós chamamos de jardim francês, ele não é bem um jardim francês, mas um jardim que foi construído para o centenário, em 1922, muito bonito também. Né? O parque também é de 1922, não é? Toda a implantação do museu e parque é tudo de... Não, o museu é de 1890, 1880 e 90. 95, mas o parque também é dessa altura ou é depois para... Não, então, esse parque foi construído para o centenário. Ele tem na verdade, por exemplo, este aqui não é o parque que nós vimos, que é o atual. Esse é o parque anteriormente, um pouco antes, né? Onde nós vemos que o museu está nivelado com o jardim. Certo. Para 1922, o jardim foi rebaixado para dar uma maior visibilidade ao museu. Né? Isso que foi lindo feito. este quadro. Essa é uma pintura. É vibrante, a pintura é vibrante. Sim. Essa é uma tela nossa, uma pintura, né? Então, é isso aqui, né? O museu está aqui, temos aí o jardim, né? Que compõe arquitetonicamente um conjunto, né? E a proposta, então, foi feito um concurso de arquitetura para o projeto, tivemos acho que 4 ou 5 projetos interessantes, né? Propostas, do qual foi então vencedora do escritório que chama H+F, Erenu
e Ferroni, são 2 arquitetos jovens, né? Esses slides são deles, na verdade, né? Que mostram, então, a proposta que eles fizeram, né? De, não, como vocês veem aqui, na verdade, a intervenção proposta é muito pequena para o próprio edifício e a paisagem como um todo, porque isso aqui, como falamos, tombado nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Né? Para os portugueses que nos estão a ouvir, é a mesma coisa que a nossa classificação, enquanto monumento nacional, portanto, para nós chamamos classificado, monumentos classificados, sim. Eles chamam tombados. Tombados, que até é uma palavra portuguesa antiga, que eu adoro, por acaso. Sim, nós usamos aqui, né? Adotamos, né, o vocabulário. Portanto, né? no fundo não intervém muito, não altera a traça do edifício, nem altera nada, nem a fachada, nem nada disso, só a torna acessível, não é? E maior, na verdade. Maior. Essa área que vocês estão vendo aqui, ela é uma ampliação do subsolo. Nós não estamos a ver o seu rato. Se mexer o seu rato... Aqui. Isso. Agora sim. Então, essa parte amarela é uma ampliação, uma área de ampliação. Na verdade, toda essa parte aqui, que vai haver já está ocorrendo uma ampliação sobre o piso, o nível de entrada do edifício. Então, ele subterrâneo. Sim, é subterrâneo, são quase 6 mil metros enterrados de ampliação. Esse edifício ele não tinha uma área de acolhimento, né? Então, aqui, essa área toda aqui é uma ampliação no subsolo. Uau! E o que é que vai ser aí? Reservas técnicas? Ou o que é que vão fazer? Não, a gente tem... Essa área na direita é uma área para exposições temporárias, receber exposições temporárias, e essa área esquerda tem um acolhimento aqui no meio, tem um auditório, e tem uma área aqui de recebimento de público do educativo. Sim, de grupos. Uma área grupos técnica. Uma área técnica também, né? Então, o que vai acontecer é que vai haver um acesso agora também aqui por esse nível do jardim, que antes não existia, teria que subir as escadas. Pois era, né? Escadas e mais escadas e mais escadas e mais escadas, eu lembro-me. Era brutal o número de escadas. Então, esse é o edifício, né, como está hoje, ele não vai ser alterado de uma forma muito radical, então ele vai retomar essa condição, né? Essa é uma maquete, né? Só para vocês verem o que se pretende aí, né? Então, o que vai ter uma adaptação das rampas. Aqui o piso atual era asfalto, vai haver uma readequação para um piso mais adequado para pedestres, né? Claro. Tem toda uma remodelação de paisagismo, né? Para chegar, então, vamos também fazer a remodelação das fontes, aqui a modernização e o restauro das fontes. O Parque Rosário, o parque também é da Universidade, a gestão também é da Universidade de São Paulo? Não é. É só o edifício, por enquanto, é da universidade. O parque, nós estamos inseridos dentro de um parque municipal da cidade de São Paulo. Está havendo tratativas para uma eventual cessão desse parque para a gestão do próprio museu, mas isso ainda está em aberto. Então, a entrada vai se dar então, por essas 2 aberturas aqui também. É possível o acesso por aqui também, né? Sim. Mas aqui nós teríamos embaixo uma área de acolhimento, que hoje nós não temos no prédio em si, porque ele é muito apertado, né? Então, a ampliação que nós teremos é isso aqui, que é um corredor que liga essas 2 torres laterais à torre central, que vai ser coberto e também vai ser uma área expositiva. Tá? Essa é uma área também ampliada. Aqui uma vista geral, né? O que vai acontecer? O que aconteceu, na verdade, esse edifício ele tinha poucas áreas de exposição, porque todo o acervo ele estava também guardado aqui. As reservas técnicas ficavam também dentro do edifício. Para essa obra acontecer, nós tivemos que fazer todo um deslocamento, retiramos quase tudo, praticamente tudo, que eles estão guardados, abrigados em 7 imóveis alugados pela universidade no bairro, ali perto do museu, né? E agora as reservas não voltarão ao museu, o que volta são
só os acervos para exposição. Para a Então, exposição. teremos Ok. aí... Isso é um aspecto importante, não é? Quer dizer, a separação entre a parte expositiva da parte de reserva, e é uma tendência até que encontramos em muitos museus, é ter reservas off-site, não é? Fora do local, sobretudo em edifícios que não se prestam muito, não é? Quer dizer, edifícios que são monumentos tombados, em que é difícil fazer as adaptações à conservação, às exigências da conservação. Portanto, isso encontra-se agora uma tendência muito grande para... Tem um contra, que é a dificuldade, por exemplo, dos pesquisadores e também, enfim, no deslocamento, do deslocamento, não é? Isso às vezes torna as coisas mais complicadas. É verdade. Sim, sim. Então, tanto que o nosso sonho, que está no nosso plano de gestão, inclusive, o projeto do bloco, que nós chamamos de bloco técnico, né? Que é esse edifício para abrigar e unificar as reservas técnicas, os acervos, né? Os acervos. Mas é isso, então Mas vamos com projeto, calma, não é? Porque isto já é uma batalha incrível, conseguir isto, não é? Então, acessível às pessoas, às crianças, a idosos, a pessoas com deficiências, à comunidade inteira, quer dizer, é importantíssimo. Então, aqui a gente tem uma visão da ampliação, vai haver um corredor aqui de acesso com elevadores e escada rolante para chegar aqui, né, ao edifício por baixo, inclusive, né? Então, essa área amarela aqui é de circulação vertical e horizontal para a entrada ao edifício histórico, e esses pedacinhos aqui que são adições, né? Ampliações ao edifício. Ao próprio edifício, mas sem um grande muito bem impacto feita, visual. É isso, muito bem feitas, sem impacto nenhum sobre a fachada, não é? Sobre o traço original do edifício, está muitíssimo bem feito. E vai ter um restaurante, não é? No Mirante, é no Mirante, vai ser lá em cima o restaurante, não é? Não, então, aí tivemos uma discussão muito grande com os nossos conservadores, porque há uma certa incompatibilidade, né, entre o transporte de acervo e a segurança do acervo e o transporte de comida, né? Claro, no mesmo edifício, e a geração, inclusive, de fontes de atração de insetos, esse tipo de coisa que nos trouxe uma série de discussões. Nós vamos ter, na verdade, aqui no térreo, uma cafeteria, né? E a nossa proposta é de um restaurante no jardim. Nós estamos trabalhando agora. Ainda melhor. Muito melhor, não? Muito melhor. Mas uma das coisas que eu acho que devia ser, eu pelo menos tive imensa curiosidade, quando é que eu fui? Fui em 2002, acho eu, foi a última vez que fui ao Museu Paulista. Mas uma das coisas que eu achava que devia ser incrível era ir lá acima, de facto, ao telhado. E, portanto, a oportunidade de devolver a parte de observatório cá em cima à população, eu acho isso absolutamente incrível, vai ser um ponto de atração muito grande do próprio museu, porque as pessoas vão querer... É lindo com o parque e depois com ao fundo toda a linha de São Paulo, que é fantástica. Exatamente aqui, ó. Skyline, não é? É isso. Aqui nós teremos o Mirante. Que é exatamente esse pedacinho aqui, é fantástico. Que é a ampliação, né? Vai ter uma construção aqui, hoje aqui é vazio, nós vamos ter uma construção aqui que não afeta a fachada, mas que permite a instalação de um mirante, né? Então ótimo isso. Vai ser muito, isso aqui então, só para mostrar, né, dá para perceber bem, dá de facto para perceber bem os diferentes níveis e a ligação entre os diferentes níveis é fantástico, está ótimo. Sim, né? Aqui, esse é a entrada, né? Então, a chegada aqui com a escada rolante. Isso. Né? Portanto, as pessoas vêm debaixo do tal centro de acolhimento, não é? Entram pela escada rolante ou por o elevador, haverá essa possibilidade também, e depois entram então no museu, que também ele próprio vai ter mais elevadores e mais pontos de acessibilidade para pessoas com deficiência, não é? Fantástico. Aqui ele ainda não tem a parte expositiva, nós vamos ter aqui vários expositores, né? Esse é só um projeto de arquitetura, mas para mostrar, então, aqui está a estátua do Dom Pedro I, né? Sim. Que são todas coleções que estão lá dentro hoje. E que não saíram. Obras, né? E que não saíram. Exato, não estão saíram. protegidas. Estão protegidas, né? Então, esses são... Muito bem. Para mostrar aqui, então, a escada rolante aqui e o elevador, né?
Isso. Que vai estar aqui do lado também, né? Vai ser fantástico. Vai ficar muito bonito. E vamos poder visitar quando? 1922. Ai, disparate, 1900. Pois. 2022, não é? Exatamente. Estamos em contagem. 7 de setembro. Quando é que é? 7 ou 9 de setembro? 7 de setembro. 7 de setembro de 2022. Portanto, isto fica... E vai estar pronta nessa altura ou não? Como é que estamos de obras, de atrasos? Então, estamos em contagem regressiva, mas sim, com um cronograma bem apertado, mas com todo o apoio, tanto da universidade, do governo do estado, fantástico. E com 16 patrocinadores da iniciativa privada, porque é um projeto que a universidade não conseguiria fazer sozinha, né, com os seus próprios recursos, né? Olha, mande-me os links, Rosária, porque eu tenho o maior gosto aqui de baixo em pôr os nomes, porque eu acho que isso é devido, quer dizer, não há assim tantas empresas do setor privado que apoiem o património cultural e, em particular, património cultural numa universidade. Portanto, eu acho que temos o dever e a obrigação de os listar. Se faz favor, mande-me esses nomes. Eu vou te mandar. Nós temos vídeos que chamamos de diários de obra, que são vídeos curtinhos que mostram a obra acontecendo. E está lá naquela página, está naquela página, porque há uma página muito boa. Ok, eu vou também pôr o link para essa página aqui. E até ressalto, né? Não sei se posso fazer propaganda aqui. Pode, mas temos um amigo colaborador muito, muito querido português, que é a EDP. Ah, é? Não me diga! Olha, vou já dizer eles, então estou a apoiar, mas o que é isto? E não nos apoiam a nós, vou dizer. Sério? A EDP, fantástico. Fico muito contente. A EDP é uma das nossas parceiras muito ativas, está sempre colaborando conosco, né? Muito contente. E são muito importantes. Se não tivéssemos essas ajudas, esse aporte, essa obra não estaria, né, no ponto que está, né? Então, estamos muito convictos que 7 de setembro de 2022 vamos reinaugurar, né? É um grandíssimo desafio, porque a obra deve terminar no início de 2022 e depois a gente tem que entrar para montar mais de 40 salas de exposição. E esta coisa da pandemia também, com certeza, que alterou os planos, não é? Porque as próprias obras recomeçarem, quer dizer, tudo isto. Ai, que linda esta fotografia. Lindo, né? As escadas nas duas torres laterais. Ai, linda demais esta fotografia. Linda, né? Linda. Então, a pandemia trouxe algumas dificuldades no começo, mas aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, as obras civis não pararam. Não pararam, pois. Não pararam, tivemos todo um cuidado, a Universidade de São Paulo colaborou com a construtora, a empresa que está nas obras, né, para o monitoramento da saúde dos trabalhadores, né, e tivemos poucos casos dentro da obra, que à medida que foram detectadas foram afastadas, né, do trabalho. Claro. E sob controle estamos aí atualmente com 250 pessoas trabalhando na obra. Ótimo. Com apoio de uma construtora, da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, que faz a gestão de todo o projeto, né? Fantástico. Porque esses valores todos não podem ser gerenciados pela universidade, ela é gerenciada então pela fundação que nos apoia. Sim, claro. Sim, e eles também fazem a monitorização da obra e tudo, porque é uma obra de grande voo. Sim, não é? Embora aí a Rosária ser arquiteta de formação, não é? Também ajuda, não é? Um diretor, imagina um diretor que não tenha, também ajuda um pouco, pelo menos percebe o que é que eles estão a dizer, não é? E tem a linguagem, ajuda bastante, não é? Ajuda bastante, é muito importante. Eu estou trabalhando, às vezes o pessoal me liga e fala, agora eu estou consultando você como consultora especializada em segurança contra incêndio. Exatamente. Agora estou consultando você como arquiteta, não como diretora. Não como diretora, é isso mesmo. Então tem um pouco essa questão e sim, é importante, né? Sempre ter pessoas... Nós temos apoio de professores da Universidade de São Paulo, o professor Francisco Cardoso na obra, que é um professor da Escola Politécnica, então temos vários especialistas nos apoiando, isso é muito importante.
Mas acho que para mostrar aqui, acho que um pouco isso, sim, acho né? que Não está sei o nosso ótimo. tempo. Agora, diga-nos uma coisa, Rosária, para, no fundo, Sim. para a última parte da nossa conversa. Em relação à narrativa, em relação àquilo que vai ser o objetivo do museu, há uma mudança. Ai, que lindo, olha que lindo este. O Esse é o mirante vai ser, mirante. oh meu Deus, vai ser de cair para o lado, de cair para o lado. Lindo, lindo, lindo. É. Mas estava eu a dizer, portanto, vai haver alguma alteração em relação à exposição? Vai, porque algumas peças vão sair para reserva, vão outras ficar. Qual foi o critério? Como é que foi feita essa discussão interna no seio do museu, talvez alargada à USP? Como é que foi feito isso e, afinal, qual vai ser o resultado expectável para os visitantes quando entrarem no dia 8 de setembro de 2022, não é? O que é que elas vão ver? O que é que a gente vai encontrar? A história na mesma de São Paulo, a linha do professor Ulpiano, como é que vai? Que alterações é que nos pode contar? Levantar o véu, não conta os segredos, porque a gente também depois quer ser surpreendido. Nós temos um grande projeto de museografia em andamento, né? Serão 12 exposições, 12 temas diferentes, né? Que vão ser alinhados, muito interessantes. Eu queria até ver se eu consigo tirar aqui, mas não sei se eu vou conseguir. Stop screen, stop sharing. Eu estou tentando encerrar a... Ok. Pronto. Mas agora pode cá em baixo parar de partilhar, não é? Que é para ficarmos as duas outra vez. Ok. Eu queria apresentar, na verdade, uma cola aqui que eu tenho com a lista de... Então, não vou apresentar, vou falar um pouquinho, mas são várias exposições, né? Em 2 grandes eixos, que nós chamamos de Para Entender a Sociedade, né, que é um eixo, então, que vai falar sobre a história do Brasil, contar a história do Brasil de uma forma, com a visão contemporânea, né, e mais crítica, né? Passados Imaginados, que vamos, então, narrar sobre todas as iconografias que nós temos, né, e o que ela representou naquela época, e como nós fazemos a leitura dele, né? Territórios em Disputa, que fala também sobre a questão do território, né? A ocupação do território brasileiro, principalmente aqui de São Paulo. Mundo do Trabalho, que já fala um pouquinho sobre a evolução da sociedade paulistana, principalmente, né? E as relações de trabalho, como evoluíram nesse período. Né? Casas e Coisas, que contem também... Casas e Coisas! Curioso! Da professora Vânia Carvalho, que vai falar muito sobre o que é... Como evoluiu a questão doméstica, né? Da casa, atividade não é? doméstica, né? O trabalho São da os mulher, temas da nova história. homem. Isto agora, sim, está muito na vanguarda da história, não é? A questão doméstica, da domesticidade, do mundano, não é? Cada vez mais tem uma centralidade par rapport a uma certa história mais elitista que acontecia antigamente. Exatamente, isso é com esse ótimo. olhar. É ótimo. E é uma outra exposição que chama A Cidade que se Vê, que sobe lá para o Mirante, inclusive contando a história da mudança da paisagem, né, que a gente via daquele local, né, porque o Ipiranga fica no alto, né, a gente vê, como viram naquelas fotos, né, é uma paisagem assim, muito bonita e grande, né, larga da cidade de São Paulo, e é possível então fazer nós temos várias fotos que mostram essa evolução da paisagem urbana da cidade, né. E aí temos um outro eixo que chama Para Entender o Museu, onde nós vamos com os meta-eixo, que é reflexão sobre si próprio, não é? Sim, fantástico. Que nesse a gente vai falar um pouco sobre como a gente faz o que eles chamam de coletar, conservar, né? Ou seja, explicar às pessoas para que servem os museus, qual é o papel dos museus na sociedade. E isso realmente é algo que nós fazemos mal, tipicamente, em geral, não é? Por tradição, nós explicamos mal às pessoas, só apresentamos o resultado final nas exposições, olhem, aqui está o conhecimento que nós geramos, etc. Agora, enfim, recebam-no, como se houvesse aqui um emissor-receptor, e quando as pessoas podem, não é? E até participar de uma forma, compreender desde logo, não é? E depois participar ativamente naquilo que são os processos. Isso faz parte, né, de um trabalho de um museu universitário, inclusive, né, que é a educação, né, das pessoas, entender. E isso é interessante que isso gera também doações.
porque as pessoas veem, claro. né, claro. nossa, vocês colecionam isso, tem isso, aquilo, meu avô tem alguma coisa, né? Claro, Então claro, acaba até claro. gerando, na verdade, uma participação da sociedade na geração do acervo e do conhecimento também, muito né? interessante e inovador, Rosária. Inovador, Sim. muito inovador. É. Aliás, estou muito Então, curiosa, porque não é uma coisa fácil de fazer também, do sim. ponto de vista prático, não é? Como é que museográfico. Portanto, também estou muito curiosa. Isso é um grande desafio, né? Fantástico. Então, aí nessa área vai ter moedas e medalhas, imagens, objetos do cotidiano, brinquedos e louças. Claro, A gente escolheu alguns grupos, né? Para mostrar esse processo, né, do colecionar, né? E lógico que com o tempo a gente vai ter que ir alterando, trocando, né? Fazendo algumas trocas nesses objetos, mas também nesse momento a gente está trabalhando muito, o grupo todo, né, da museografia, a equipe toda trabalhando muito também, contando muito com multimídias, tecnologias, né? Porque não, e agora até somos obrigados a isso, não é? Quer dizer, que a pandemia obrigou-nos a virar para o digital mais depressa até do que provavelmente muitos de nós queríamos. E, portanto, vocês vão fazer força para isso também entrar de uma forma mais visível na exposição, imagino, não é? Claro. Isso, né? Então, assim, rapidamente é isso. A gente não, é fantástico, é fantástico. Eu estou completamente louca. Eu espero que se possa viajar, bem, em 22 já se pode, de certeza, ai, pelo amor de Deus. E tenho imensa vontade de visitar e de ver como é que ficou e também de dar a divulgar, e estou mesmo contente que nós tenhamos tido esta conversa, porque acaba por divulgar a um público mais alargado, não é? O Museu Paulista, a sua história e o seu futuro, no fundo, através aqui não podíamos ter melhor convidada como a professora Rosária Ono. Imagina. Eu queria só talvez acrescentar, né, uma questão inovadora também, que é de gestão, né? Nesse caso, esse museu ele vai dobrar de tamanho, né? Assim como a construção não seria, a obra que está sendo realizada não seria possível sem um apoio externo ao museu, sem um apoio de financiamento privado, nós vamos continuar dependendo também de apoios privados, de financiamentos, para poder manter o museu, porque a universidade não tem essa estrutura. Então, também é um projeto inovador nesse sentido, de tratarmos, né, dentro da universidade de uma questão de gestão compartilhada, gestão contando com a sociedade, né, que é isso, né, na verdade, a sociedade colaborando. E é complicado isso, né? É complicado, não é? É difícil. Aliás, eu acho que nós devíamos agendar uma conversa, se calhar sem público, sobre isso, porque estou muito interessada em conhecer as soluções que vão ser testadas, não é? Porque também acho que a questão financeira, sustentabilidade a longo prazo, a gestão, é algo que preocupa qualquer, é um grande desafio. E, portanto, até vou agendar, se calhar, consigo uma conversa mais privada, digamos assim, sobre esse assunto. Adorável. Estou à disposição. Preciso trocar ideias também, é muito importante. É isso, trocar ideias é muito importante, é isso mesmo. Mas olha, professora, adorei estar consigo. Foi um prazer enorme conhecer o seu trabalho, o trabalho da equipa enorme, dos sponsors, da universidade, porque isto mobiliza muita gente, como devem todos imaginar. Sim. E, portanto, é com uma alegria muito grande que conheço de viva mão, não é? De primeira mão, de viva voz. Sim. Este projeto que pode contar, enfim, se lembrar de alguma coisa que Lisboa possa contribuir, ajudar a trocar ideias para além destas questões da gestão, etc. Também temos muito gosto em contribuir e conversar, porque com certeza que há temas que são de interesse comum, nomeadamente o papel dos museus na sociedade contemporânea e no contexto de uma universidade, parece-me que é um tema interessante, até podemos organizar qualquer coisa engraçada. Sim. E cá fica a ideia, mas por hoje despeço-me da professora Rosária, eu tenho sempre tendência, sabe que Rosária não é um nome muito comum em Portugal, e foge-me sempre a boca para Rosário. Muitas pessoas fazem essa confusão. Peço desculpa se... Imagina, não. E agradeço. Eu queria muito agradecer esse convite, né? Foi uma oportunidade muito interessante, importante, e saber
temos colegas, parceiros aí para conversas, né? Exatamente, Muito ótimo. bons, né? Porque, estamos na aqui realidade, em São Paulo muito abertos. Claro. Bem-vindos aí, damos boas-vindas a todos que quiserem conhecer, né? E espero que tenhamos aí, né, visitas de Portugal também em 2022 no nosso museu aberto. O mais possível, e desde já aproveitem e vão estudando os links e vendo a literatura que os vamos proporcionar agora aqui na descrição do vídeo. E eu despeço-me também até à próxima edição do próximo episódio dos Museus em Diálogo, que será daqui a 15 dias, à mesma hora, desta vez live, espero, e será com, dia 6 de novembro já agora, e será com o professor Manuel Ferreira Lima, diretor do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Portanto, permanecemos no Brasil. Permanecemos ainda no Brasil mais pelo menos 15 dias. Muito obrigada, professora Rosária. Opa! Pronto, agora acabou. Agora já não vou. E até à próxima. Muito obrigada, até logo. Sejam bem.